A paz do Senhor, irmãos, mensagem de Deus para a sua vida que se encontra em Levítico capítulo 10, versículo 1. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naquele que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todos os povos. Porém não, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafá, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e a Itamar: não descrenheis os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venhas grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, na mente o incêndio que o Senhor suscitou, não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Aqui nesta palavra está falando sobre as coisas que Deus tem prometido para Arão e seus filhos, foi da desobediência de Arão, dos filhos de Arão, quer dizer. Ali vem dizendo que eles começaram a fazer um fogo estranho diante do Senhor ali naquele lugar. E Deus não estava se agradando com aquele fogo estranho, porque era um fogo para outras imagens, outros deuses. Quando a gente faz algo, sacrifício, fogo de adoração, tem que ser adoração somente para Deus, e não para o homem, não para E, A, B, mas somente para Deus. Todo o nosso sacrifício de adoração tem que ser ligado ao Senhor, tem que ser ligado à palavra de Deus. E é por isso que Arão, Deus não se agradou com a adoração dos filhos dele. E Deus matou os filhos dele por causa da desobediência de adorações a deuses estranhos. É isso que acontece quando a gente faz algo desagradável ao Senhor. Nós perdemos o Espírito do Santo de Deus por causa das imagens, por causa de adorações estranhas. E isso nós fica como morto, porque nós não sentimos mais a presença do Senhor. E isso é ruim quando acontece. Levítico capítulo 10, versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Aqui vem dizendo que depois que foi consumido, morreram perante o Senhor. Era o que eu estava dizendo aqui no começo da palavra. Os filhos de Arão foram mortos por causa das adorações a deuses estranhos. E Deus não se agradou com esse tipo de adoração. Levítico capítulo 10, versículo 3. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naquele que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou.
aqui vem dizendo, né, eu trarei a santidade diante daqueles que me chegam a mim. Aquele que chega diante do Senhor como eu e você chegamos a Ele, o Senhor vai mostrar a santidade diante de nós. Porque nós estamos na presença do Senhor dia após o outro, adorando Ele como Ele é, não pelo que Ele há de ser. Porque Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele conhece a nossa vida com Ele. Deus conhece a nossa caminhada perante a presença dEle, perante a palavra. E nós temos que estar na santidade diante do Senhor. Nós temos que estar na graça diante do Senhor, buscando a Ele cada dia mais, para que Ele venha trazer algo melhor para nossos corações, para que Ele venha trazer algo perfeito em nossas vidas. É isso que a palavra de Deus nos ensina, nos instrui. Mas aquele que não vier contra Ele morrerá. Em Levítico capítulo 10, versículo 4. Então Moisés chamou a Misael e Eusavá, filho de Uziel, tio de Arão, disse-lhe: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então aqui vem dizendo Moisés e Misael e Eusafá, filho de Uziel, tirar eles da presença do altar da congregação, da tenda da congregação, da tenda da oração. Tirai estas pessoas. Por que tirar? Porque quando tem algo que é para Deus agradar nossos corações, muitas vezes nós temos que tirar alguém para fora, para que a santidade do Senhor venha se manifestar cada dia mais perfeito, mais poderoso e mais abençoado. Para que a glória do Senhor venha se manifestar diante do altar do Senhor, nós temos que muitas vezes tirar algo para fora. Temos que tirar algo que está desagradando ao Senhor para fora. E aquilo que estiver bem diante da presença do Senhor, diante do altar do Senhor, nós temos que continuar adorando ao Senhor. Temos que continuar buscando ao Senhor cada dia mais. Porque Deus conhece o nosso interior. Deus conhece o nosso coração, a nossa andada, nosso caminhar. E muitas vezes nós temos que fazer algo para agradar ao Senhor. Se for para tirar algo também, nós temos que obedecer à voz de Deus. E Levítico capítulo 10, versículo 5. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Chegaram-se para, pois, ao Senhor, levaram para o Senhor. Nós temos que levar algo para Deus. Nós temos que levar o nosso melhor adoração, a nossa melhor recompensa de oração, de palavra, para com Deus, para que algo venha acontecer diferente, para que algo venha acontecer diferente, abençoado cada dia mais. Porque Deus conhece o nosso interior, como eu disse aqui no começo. Se for permissão de Deus para tirar algo para fora, para continuar adorando ao Senhor cada dia mais, nós temos que obedecer à voz de Deus. Nós temos que obedecer à voz daquele que tudo fala. Porque Ele fala conosco. E Ele quer que eu e você obedecemos à voz de Deus. Para saber fazer o que é perfeito diante da palavra de Deus, diante dos mandamentos do Senhor. E o Levítico, ele nos ensina como obedecer à voz de Deus. Como obedecer à voz de Deus, como estar na presença de Deus. Nós temos que tirar algo, nós temos que sacrificar algo também, para que os nossos pecados, para que tudo que nós fazemos de errado, venha a ser perdoado diante dos olhos do Senhor. Porque Deus, Ele é Deus de perdoar. Ele é o Deus de nossa vida.
perfeitamente. Levítico capítulo 10, versículo 6. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e a Itamar, não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, na mente o incêndio que o Senhor suscitou. Aqui nesta palavra, vem dizendo sobre Moisés e Arão. Eles estão lamentando por causa do fogo que aconteceu ali. Arão, ele estava lamentando por causa daquele fogo que veio sobre ele, sobre a família dele, sobre os filhos dele, ter matado os filhos dele. Ele começou a se lamentar. Ele começou a pedir a Deus uma lamentação para que Deus venha fortalecer o coração dele. Por causa do que ele fez, por causa da desobediência dos filhos dele. Tem coisas em nossas vidas que acontecem por causa da desobediência. E eu acredito que quando a gente começa a observar pelo nosso olhar que foi a desobediência, o Senhor ele vai nos perdoar, ele vai nos trazer resposta diária. Arão, ele estava lamentando diante do Senhor, porque ele reconheceu que os filhos dele estavam fazendo algo que estava desagradando ao Senhor. E ele reconheceu que quando Deus estava perdoando ele também, se ele começasse a buscar. Levítico capítulo 10, versículo 7. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor, e fizeros conforme a palavra de Moisés. Aqui estava dizendo que a palavra de Moisés estava sobre Arão. E Arão ali, Moisés, ele começou a relatar para o seu irmão, para o Arão, que Deus, ele também perdoa, e também Deus, ele unge os seus escolhidos. E Deus, ele ungiu Arão como sacerdote da casa dele, como sacerdote na igreja, na tenda da congregação. Só que muitas vezes Arão, ele estava fazendo algo dentro da tenda da congregação, ensinando o povo da igreja dele, ensinando aquelas pessoas, mas estava esquecendo da casa, estava esquecendo de instruir os filhos, a esposa, ao caminho que eles devem seguir. Muitas vezes isso acontece até comigo, não só com vocês, estou falando até comigo. E eu ensinando tantas pessoas lá fora, ensinando tantas pessoas aí ao caminho que eles devem seguir, mas não está ensinando a tua casa, não estou ensinando a minha família. Isso é o que acontece, que se eles errar, a culpa vem sobre mim. Isso é o que diz a palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a tua e tua casa servirá ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês hoje e sempre. Amém, irmãos?